Olá, queridas! Graça e paz da parte de Deus para o meu e o seu coração. Estamos com saudades de nos reunirmos, como temos feito todas as terças-feiras. Porém, estamos em tempo de pandemia. E em tempo de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas Deus é maravilhoso e tem nos dado a oportunidade de estarmos toda terça sendo ministradas. E nesta terça, nós temos a alegria do presbítero Rieldo trazer uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Então, eu e você, vamos orar juntas agora, com essa preciosidade, cada uma de vocês. Vamos orar ao Senhor, abençoando a vida do servo dele, que já está abençoado, porém, vamos continuar orando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo maravilhoso que o Senhor nos dá a grande alegria de estarmos sendo ministradas. Continua, Deus, usando o teu servo com sabedoria, a palavra que o Senhor já colocou no seu coração, que ele fale na autoridade do Espírito Santo de Deus. Receba, portanto, meu Pai, a glória, a honra e o louvor que nós tributamos ao Senhor para sempre, em nome de Jesus. E não esqueça, água. Bom dia, queridos. Tudo bem? Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Meus irmãos, esse apóstolo, ele estava sofrendo consequências por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. A ilha de Patmos é uma ilha que se localiza a mais ou menos 55 quilômetros da costa sudoeste, da costa marítima sudoeste da Ásia Menor, a atual Turquia hoje. E por consequência da palavra e da perseguição do Império Romano, o segundo Nero, Domiciano, tinha deixado ele lá na ilha, abandonado ele na ilha, exilado ele naquele lugar. E foi naquele lugar que ele recebeu a revelação do Apocalipse, e por isso que ele escreveu. E ele fala aqui: olha, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Eu fico pensando em outro vídeo que a gente fez. A gente falou que Apocalipse ele não fala, tornou-se sinônimo de tragédia, mas na verdade ele não fala de tragédia. Ele fala do plano glorioso de Deus, revelando a nós aquilo que ele vai fazer para que toda a igreja, Jesus Cristo e todo o povo pudesse ter a vitória no final de todas as coisas. Então, queridos, eu fico pensando o seguinte, que o Apocalipse é muito mais do que isso. O Apocalipse ele contém muitas exortações de fé, de paciência, de obediência, de oração, de vigilância, de tudo isso que é importante para que a gente possa seguir a vida cristã com um propósito e com um objetivo em Cristo Jesus. Agora, quando ele fala aqui, olha, queridos, olha só que coisa interessante. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Eu fico pensando, queridos, o que a gente espera do nosso próximo? O que a gente espera do nosso companheiro, do irmão que frequenta os mesmos ambientes religiosos, que professa a mesma fé, que anuncia o reino de Deus, que promove a palavra de Deus aqui na terra? O que a gente espera dessas pessoas? Perceba bem
que João, ele dá o testemunho de si mesmo. E ele diz assim, olha, eu, irmão e companheiro na tribulação. Vocês já pararam para pensar nisso? Tribulação. Companheiro na tribulação. Queridos, não. A gente ainda não sabe o que é tribulação. Nem eu e nem você sabemos o que realmente é tribulação. A igreja do século XXI, aqui, nós como cristãos, não vivemos essa perseguição que eles viveram no passado, naqueles tempos remotos. O que eu queria dizer para vocês é que a igreja, ela vive um conflito eterno, o reino de Deus aqui na terra. Para que a gente possa se apossar dele, a gente precisa assumir determinadas posturas e posições aqui na terra. É importante a gente saber que ficamos no meio de um conflito enorme entre o reino de Deus aqui na terra e o reino das trevas se estabelecendo cada vez mais com seu aguilhão no meio dos homens. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Se você não sabe, eu quero lhe dizer que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra, vive um eterno conflito e perseguição. Ela será sempre um organismo de Deus aqui na terra, absolutamente atribulado por causa do reino das trevas. Então, querido, se o indivíduo ele está tantos anos no meio da sua comunidade e não sabe disso, das duas uma, ou ele não está vivendo com a cabeça aqui na terra, ou ele não está vivendo o reino dos céus, o reino de Deus, realmente aqui na terra. Porque viver o reino de Deus aqui na terra implica tribulação, implica perseguição, implica em lutas, implica em terríveis perseguições que pode, com certeza, gerar um caos terrível àquele que se coloca na posição de primeira linha para difundir o reino de Deus no meio das pessoas. Ele continua dizendo que ele não apenas é companheiro na tribulação, porque ele estava sofrendo aquele martírio, aquele exílio, ele estava sofrendo aquela situação a qual levou à ilha de Patmos. Ele diz que ele é irmão e companheiro no reino. Queridos, companheiro no reino. Será que a gente tem sido companheiro no reino? Será que a gente tem sido homens e mulheres que têm encarnado essa consciência com objetividade no reino de Deus? A igreja, a gente precisa ter a consciência de que a igreja é o objeto do ódio satânico destinado a sofrer absurdas perseguições por causa da palavra de Deus. Queridos, aonde foi que nós cristãos não entendemos essa parte? Aonde foi que a gente não consegue entender que viver aqui na terra, buscando o reino de Deus, é entrar em conflito com o reino das trevas? Uma outra coisa que ele traz aqui, queridos, é que ele diz não apenas que ele é companheiro na tribulação, ele não apenas diz que é companheiro no reino de Deus, ele também diz que é irmão e companheiro na perseverança em Jesus. Queridos, precisamos perseverar na palavra. A gente precisa perseverar na fé. A gente precisa entender que a gente não é aquilo que ainda Deus consolidou para que a gente seja nele eternamente. A gente está no processo, a gente está na continuidade de algo que Cristo começou a fazer em nós
quando ele começou a pregar o reino de Deus aqui na terra. Querido, a gente ainda não chegou ainda o que havemos de ser. A gente ainda aguarda o final de todas as coisas. E o final de todas as coisas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não vai ser a pandemia. O final de todas as coisas não vai ser o caos econômico e social que possa vir sobre nós. O final de todas as coisas não chegou ainda e não chegará para aqueles que creem no reino de Deus, porque Deus tem reservado ainda algo para a gente ser nele, para toda a eternidade. Nossos olhos, queridos, precisam estar fixos em Cristo. Nossos olhos precisamos estar fixos em Deus. Nossos olhos, a gente precisa estar fixo em sua palavra, porque Ele, com certeza, vai voltar e vai arrebanhar aquele povo que um dia escolheu viver para o seu reino, queridos. A gente precisa viver com essa consciência e com essa constante expectação de que a qualquer momento, seja agora ou seja depois, a gente vai se encontrar com Ele. Ei, uma outra coisa, veja bem no versículo 5, aonde ele diz aqui, ele fala sobre Jesus Cristo e ele fala da parte de Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Queridos, o que a gente espera dos nossos irmãos em Cristo? A gente viu aqui, a gente espera que ele seja companheiro e companheiro na tribulação. Não é porque existe uma possibilidade que a gente vai entrar num caos econômico, a gente corre para dentro do supermercado e compra 10 sacos de arroz, 10 botijão de gás, estoca dentro de casa, para quê? A gente ainda precisa viver essa consciência de forma coletiva. Ninguém sobreviverá e ninguém individualmente existirá bem sobre as dificuldades e sobre essas complexidade econômica e social. A gente só vai conseguir se salvar se a gente viver em harmonia, em comunidade, em sociedade, não em individualidade. A gente precisa aprender como cristão, como crente, como homens e mulheres que professam a fé de Deus, largar essa consciência perversa e egoísta e viver nessa consciência do reino de Deus, onde tudo que a gente precisa fazer, a gente não faça para nós, mas a gente faça para todos. Isso é uma lei da vida que funciona com precisão matemática. E a gente precisa entender isso. Agora a gente vê aqui que o que a gente espera, e muitas vezes a gente não encontra nos nossos irmãos companheiro na tribulação, a gente não encontra muitas vezes companheiro no reino, e a gente não encontra companheiros que perseverem crendo em Jesus. Mas em seguida, o Apocalipse não mostra apenas o que a gente deve esperar dos nossos irmãos e dos nossos amigos, dos nossos familiares. Ele mostra o que Deus espera de nós em meio ao caos, em meio aos problemas, em meio à dificuldade. Veja bem que a Bíblia diz que ele, Jesus, é uma testemunha fiel. Ele é revelado para nós através do Apocalipse, porque o Evangelho, Jesus apresentou através dele o Pai. Mas o Apocalipse é Deus que apresenta Jesus Cristo para nós. E mostra quem é Jesus Cristo. E o grande poder divino e a grande glória que ele carrega como Deus que um dia encarnou.
Agora veja bem, ele é revelado como fiel testemunha. Meu Deus do céu, que fidelidade nós aqui na terra estamos dando como testemunha de Deus. Não é dar testemunho de quando está tudo bem, não, queridos. Não é dar testemunho de quando tudo está ok, quando tudo... Não, esse tipo de testemunho, sinceramente, para mim não conta muita coisa. Aqui fala de um testemunha fiel. Por quê? Porque todo o ministério de Jesus, ele apontou a Deus, ele foi fiel a Deus, ele foi fiel à palavra que ele veio pregar aqui na terra, e através do seu testemunho, verdadeiramente, ele mostrar a Deus, para que a gente possa conhecê-lo em Cristo Jesus, o nosso Deus encarnado. Eu fico perguntando, testemunha fiel? Testemunha fiel. Nunca deixou de testemunhar o Pai. Meu querido, como é que a gente funciona dentro dessa sociedade quando a gente compra, quando a gente vende, quando a gente se relaciona, quando a gente se manifesta, quando a gente vive e existe dentro da igreja, com os nossos irmãos, com os nossos velhos, com os nossos idosos, com as nossas crianças, com os nossos líderes, com os pastores, com o pastor, com a liderança. Que tipo de fidelidade está existindo em nós pela palavra? Ele fala aqui que Jesus, no versículo 5, ele é uma testemunha fiel. E mais do que isso, ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro. Ele foi o primeiro a dar a cara, a tapa. Ele foi o primeiro a vir, primeiro único a vir e falar o que tinha que ser dito, sem medo de represária, sem medo de confinamentos, sem medo de escassez, sem medo de não possuir recursos para um futuro glorioso. Não! Ele veio e colocou a sua cara a tapa. Ei, igreja, o que eu quero dizer para você é que nós cristãos, aquele que testemunhamos e que anunciamos o reino de Deus aqui na terra, precisamos puxar para nós, sobre nossos lombos, a responsabilidade e o compromisso da nossa geração. Precisamos testemunhar, e mais do que isso, as perdas e as marcas da nossa própria loucura. A gente precisa, dentro dessa consciência em Deus, a gente precisa anunciar o seu, mesmo que seja com perdas, com cortes nos nossos próprios corpos, com perdas. A gente precisa ser o primogênito, aquele que vai na frente, aquele que é o primeiro, aquele que põe a cara a tapa e não tem medo de apanhar. Não podemos usar a igreja como um lugar aonde a covardia nos faz se abrigar e se esconder naquele ambiente. Não. Ei, igreja, nós não podemos, na igreja, se alegrar com o que a gente é lá fora. Mas a gente precisa ir lá fora e com aquilo que a gente é na igreja, com aquilo que a gente aprende na comunhão e na comungação da fé e nas nossas relações através da palavra e das escrituras sagradas, lá fora é que a gente deve dar o testemunho de quem somos e assim, pelo Espírito da graça, se alegrar com tudo aquilo que Deus faz em nós. E por fim, queridos, aqui diz aqui, que ele também é revelado como um soberano rei soberano dos reis da terra. Fala aqui que ele é o rei da terra, soberano sobre todas as coisas. Jesus está acima de reinos.
Jesus está acima de presidentes. Jesus está acima de partidos. Jesus está acima de sociologia, filosofia, psicologia. Jesus, ele é soberano sobre os reis da terra. Está escrito isso nas Escrituras Sagradas. Jesus é revelado assim como o Senhor de todas as coisas, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Será que diante de tudo isso, será que diante de tudo isso, nós estamos com essa consciência, a nossa caminhada em Cristo, o nosso alvo que é o reino de Deus e não o reino da terra? O nosso alvo é em Cristo ser, para que em Cristo possamos peregrinar e não existir numa sociedade aonde para ser a gente precisa ter, e para que a gente tenha, muitas vezes a gente tem que assumir posições que não seja muito agradável aos olhos de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a nossa caminhada, querido, tem que estar acompanhando os passos daquele que estamos depositando toda a nossa fé. Será que a gente vive? Será que os nossos passos estão acompanhando aquele que está acima dos reis e dos senhores, está acima, ele é presidente dos presidentes? Será que os nossos passos, será que a nossa conduta, a nossa postura como crente, a gente caminha com essa consciência em direção ao reino dos céus? Ou a gente vive com essa consciência social, subjugada, andando aqui na terra, cheio de comisinhas, cheio de parasitoses, cheio de complexificações mundanas, aonde a gente vive com aquela consciência que uma hora a gente pensa como que estivesse andando com a cabeça no reino, com a visão no reino, mas outras horas a gente vive com aquela expressão absolutamente egoísta e tipifica o homem que nasceu para viver peregrinando nesse projeto de mundo caído. Será que a gente anda com essa consciência? Será que estamos vivendo com essa nossa consciência? Os nossos passos estão acompanhando o passo daquele que é, que era e que há de vir? Será que os nossos passos, a nossa consciência, a nossa fé, aquilo que ebole dentro de nós, aquilo que se manifesta em nós, é digno de um discípulo, daquele que busca, daquele que aplica, daquele que voluntariamente fez a escolha de? Ou a gente ainda está apegado, completamente apegado ao mundo, sempre com aquela consciência de achismo e de perversidade, discriminando faixa etárias, discriminando, preconceituando ambientes sociais, enfim, com aquela visãozinha bem mundana. Então, queridos, eu queria que, através dessa palavra, você parasse para pensar um pouco sobre esse assunto. Primeiro, o que a gente espera de você? O que eu espero de você e o que você espera de mim? Como irmão em Cristo. Assim como João falou sobre o companheiro na tribulação, o companheiro no reino, o companheiro na perseverança. E depois disso, quando a gente der testemunho para nós, qual é o testemunho que a gente tem a dar para Deus? Será que através da nossa vida é revelado uma fiel testemunha? Será que o Espírito que Ele nos deu, colocou à nossa disposição, a gente se apossou e gerou em nós uma valentia, uma fortaleza, um baluarte da verdade, ao ponto da gente ser o primeiro a puxar para nós
a responsabilidade e o compromisso da nossa geração? Será que a gente tem andado com essa consciência em Deus? Andando com essa perspectiva em Deus, aonde os nossos passos seguem um soberano e um Senhor de todas as coisas? Ou a gente vai ficar nesse ambientezinho humano, brigando por pouca coisas e acomisunando e trazendo egoísmo e comesias à nossa natureza humana? Pense nisso, queridos, nesta manhã, e que Deus possa estar abençoando a amada igreja em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai que estás no céu, nessa manhã nós te pedimos que o Senhor abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor fale aos nossos corações e nos encoraje a viver uma vida para Ti, testemunhando para os nossos irmãos, testemunhando para o mundo e, sobretudo, sendo uma testemunha fiel para o Senhor. É isso que nós te pedimos e é assim que queremos Te adorar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e muito obrigado por essa oportunidade. Amém.